Estamos de volta com o Alerj Debate. Nossa conversa hoje é sobre as conquistas e os avanços do Código de Defesa do Consumidor, que neste mês de setembro completa 25 anos. Deputado Solange, a gente tem aqui uma comissão muito atuante, né? Desde que o deputado assumiu em 2013, já foram 42 mil reclamações. A população realmente busca esse serviço da Alerj, né? Nós temos um atendimento presencial, que a Alerj também tem seu prédio ali na Rua da Alfândega, número 8, de 9 às 17 horas. Nós temos o 0800. Nós temos uma coisa que é muito importante, que é o ônibus. O ônibus vai em cada bairro da capital, no interior do estado. Após eu assumir em 2013, a gente interiorizou muito o ônibus, Fernanda. Porque na capital você tem muitos instrumentos, como eu falei antes, a Secretaria de Defesa do Consumidor, o PROCON estadual, PROCON RJ, e lá no interior fica muito distante. Então o ônibus viajou todas as cidades do interior do estado. Nós observamos uma coisa importante, essa andança do ônibus, quando foi para o norte e noroeste do estado. A grande reclamação norte e noroeste do estado é telefonia, é sinal que não existe. Você pega Teresópolis para cima, você fica completamente fora do ar. E eu tenho dito o seguinte, hoje o telefone, esse instrumento, smartphone, virou um instrumento fundamental para nossas vidas. É a agenda que está ali, é seus compromissos, seu trabalho, é tudo está ali. E quando sai do sinal, não tem sinal, você fica completamente perdido. E aí a Comissão de Defesa do Consumidor, a doutora Solange, que é coordenadora jurídica, conseguiu ganhar uma ação civil pública muito importante para aquele cidadão. É o seguinte, a telefonia não pode vender novas linhas no norte e noroeste do estado. Estou falando de Itaperuna, Natividade, vai e sai, a partir do momento que não restabeleçam o sinal. Então, quando doeu no bolso deles, eles começaram a sentir. Nós tivemos uma vitória de uma operadora que instalou 2 antenas na atividade na zona rural. Foram obrigados a investir. Foram obrigados a investir lá em Itaperuna, estão colocando em outras cidades. São Sebastião do Alto, foi numa atuação da comissão dentro do nosso mandato como parlamentar. Então a interiorização, por isso que a gente tem 40 mil pessoas. E não é só a telefonia que o cidadão tem direito a reclamar, como loja de eletrodoméstico, mas principalmente também contra o poder público. Nós temos ações aqui... Não é porque é Alerj que não pode reclamar do poder público. Nós temos ações que ganhamos contra a SEDAI, contra o DETRAN, pelo mau atendimento, porque não tem local para gestante, portador de deficiência, a informatização não está adequada, as pessoas demoram. E nós ganhamos contra o DETRAN. Nós ganhamos contra a Supervia pelos atrasos, eles pagam R$20 mil por cada atraso Supervia. Nós cobramos, fizemos uma audiência pública aí na Assembleia, cobramos a agência reguladora, que é a Getrans, para cobrar isso, que a Justiça nos deu esse direito. Então, tudo está englobado, não só o privado, como o público também. Então, a andança do ônibus nos dá condição real de ver. Nós ganhamos, o ônibus foi para Nova Iguaçu, no bairro Valverde, que as pessoas estavam perdendo as suas casas nos leilões que não eram nem notificadas. De financiamento antigo, do antigo BEG, Banerj, que passou para o Bradesco. Nós conseguimos suspender os leilões, que é uma coisa fundamental da pessoa que poupou esses anos todos, 30 anos, 40 de trabalho, é a sua casa, a sua residência. Então são vitórias que a gente chegou ao consumidor através do ônibus da defesa do consumidor. Solange, explica um pouquinho como é que o ônibus funciona. O ônibus, ele vai, como o deputado falou, para os lugares que a gente sente que é mais carente, né? Que tem uma certa... Às vezes o desconhecimento total de poder reclamar ou a falta de onde reclamar. E nós fazemos o atendimento aos consumidores, registramos. O ônibus também tem um advogado que acompanha. Ele vai com uma equipe dentro, Vai com uma equipe dentro. São quantas pessoas? São 4 pessoas. 4 pessoas que vão fazendo o atendimento da população. Isso. E a gente tem um advogado que a gente sempre instrui para tentar resolver, conciliar, porque às vezes é uma situação que para o consumidor é extremamente complicada, mas que para a gente que entende é simples. Por exemplo, acontece muito da pessoa comprar um armário em determinada loja ali no seu bairro e o armário não é entregue nunca.
E quando o ônibus está lá, o advogado ele pode fazer a conciliação direto na loja. Então, ele vai até a loja, ele conversa com o gerente, sai de lá já com um compromisso da loja, efetuar a entrega. E isso dá ao consumidor assim, uma satisfação, uma alegria de estar vendo o seu direito reconhecido, né? Respeitado, né? Isso. E quando a gente não consegue resolver conciliar no ônibus, as reclamações vão lá para a sede e a gente notifica a empresa e a empresa tem um prazo para responder. A gente tenta resolver isso sempre de maneira conciliatória para não assoberbar o judiciário. Uma ação, né? Porque hoje você tem mais de 5 milhões de ações dentro do Tribunal de Justiça de Defesa do Consumidor. Que pudesse ser então, resolvido. a nossa orientação, e até em função do código, ser um código muito divulgado, a própria empresa hoje não quer judicializar. Então, se você vê esses números nossos, de 180 mil pessoas atendidas, 40 mil em 3 anos, você vê que 80% disso é resolvido na conciliação. Tem uma equipe na Comissão de Defesa do Consumidor específica na conciliação. O último caso que a gente está falando da ação civil pública, na entrada da doutora Solange nas ações. Então, isso demonstra também que a indústria, o comércio, o próprio poder público não quer o litígio, ele quer resolver. Então, isso eu acho que é a maior vitória nossa, sem judicializar, resolvendo a minha agonia quando eu compro uma geladeira, compro um armário ou reclamo da Supervia, da SEDAI, a gente quer a solução do problema. O último caso a gente judicializa. Então, eu tenho dito, Fernanda, que eu tenho o maior orgulho de ser presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, muito em função da equipe de funcionários que tem lá. A gente tem que valorizar muito essas pessoas, que você fazer conciliação, você tem que entender a legislação, né, Solange? Você tem que ter um jeito todo especial. Atender a pessoa que está com problema, às vezes já está chateada, tá no ônibus, né? Porque o ônibus, você vai para o interior. O que a gente fez aqui também no ônibus, e quem nos assiste é importante, nós botamos nas UPPs. Porque eu acho que a UPP é isso, é a proximidade da polícia com o cidadão, e o ônibus ajuda você a te dar cidadania. Mas as pessoas ficam com medo de reclamar no ônibus, achando que está entregando outras coisas. Ali a gente não tem relação nenhuma com a polícia. A gente está levando o direito até vocês, quem nos assiste, e fui muito receptivo. E a gente vai continuar colocando essas comunidades que ficaram segregadas durante anos, sem proximidade com o poder público. Então a gente começou, já fizemos mais de 10 comunidades e vamos atingir as outras 34. Isso é importante. Agora, Solange, eu estava olhando aqui os números da comissão, o setor de telefonia é o que mais tem reclamação, né? São os campeões. São os campeões. Provavelmente porque muita gente tem celular, né? É o dobro, acho que quase da população. Hoje é mais do que a população. Hoje recentemente saiu uma pesquisa que as pessoas têm mais telefone celular do que o telefone fixo. Então, isso era uma coisa que a gente já imaginava que em algum tempo ia acontecer, né? Isso que o deputado lembrou, essa ação foi feita no interior do estado, né? O que acontecia? As companhias de telefonia, elas vendiam celular e as pessoas chegavam nas suas residências, na praça, no comércio de onde moravam, e o celular não funcionava de jeito nenhum. Então, a gente conseguiu essa ação proibindo a comercialização dos telefones celular até que tivesse disponibilidade do sinal. Hoje você pega o celular, você está num local de sombra, que aconteceu no interior do estado. Você não consegue chamar a polícia, bombeiro, o SAMU. Então, é um instrumento teu. Você enguiça numa estrada dessa, você não fica absolutamente fora do ar. Então, mas esse nível de reclamações é que você citou bem, Fernando. É em função também do grande número que eles vendem. Eu acho que eles têm que melhorar muito. Quando a telefonia celular se instalou no país, você conseguia atravessar o túnel Rebouça falando no telefone. Hoje você não consegue. Então eles venderam muito, mas não melhoraram. Mas a gente está atento, eles sabem disso. Eles entenderam isso, a Oi hoje tem uma linha direta na comissão, eles disponibilizaram isso é importante. Uma funcionária que fica na comissão. Então por isso que a gente às vezes não judicializa, porque eles entenderam que a proximidade conosco da defesa do consumidor facilitaria a vida deles, como do cliente deles. Tem que tratar bem o cliente. Então a gente tem uma pessoa ligada, um link direto com a Oi. Como temos hoje um hotline, uma linha direta, em função da nossa atuação com a Light também. Tem uma pessoa que fica direta conosco
na Light e na Comissão de Defesa do Consumidor. São avanços, como eu disse anteriormente, a gente não quer entrar na justiça, a gente quer resolver o problema dos consumidores. E além do setor de telefonia, quais são os outros, assim, as maiores reclamações? Bancos. 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 Porque a comissão, ela, na verdade, assim, ela atua em duas áreas, né? A área de consumidor coletivo, que são as ações civis públicas, né? Que quando a gente percebe que está havendo uma irregularidade, a gente pode ingressar com ação. E tem o consumidor individual. Quando não é feita a conciliação, esses 80%, né, que é uma margem grande, os 20% eles também não ficam sem ter o seu problema resolvido. Eles vão para o setor jurídico, a gente analisa cada caso e, se preciso for, a gente prepara a petição, o consumidor sai da comissão com a petição pronta para ele ajuizar num juizado especial próximo da sua casa. Então, assim, a gente tenta resolver todas as reclamações que aparecem lá. Por isso, essa linha direta que o deputado estava falando, porque a gente recebe muita reclamação de telefonia e, às vezes, pode ser resolvido direto lá. A Oi, por ter essa linha direta, é uma das que a gente menos faz ação individual. Porque já resolve. Porque ela tem como o próprio funcionário ou a funcionária que está lá trabalhando junto com a comissão. Ela entende que existe essa possibilidade de ser feita a conciliação e que isso é melhor para ambas as partes, né? Claro. E além dessa questão do sinal, o que mais que a telefonia gera de reclamação? Informação que não é adequada, a conta, o consumidor, ele faz uma contratação, ele acredita que ele está contratando por um serviço e, na verdade, ele é cobrado por outro serviço. Entendi. Então, não existe uma informação clara sobre o que ele está contratando. Isso acontece muito. É muito confuso, né? Hoje, a pessoa pode ter até um esclarecimento do assunto, você vai olhar para a sua fatura, ela é complicada, né? Requer um tempo de entendimento. Sim. Isso aí é a maior dificuldade, é o que eles mais reclamam. Então, vamos dar os números, os contatos da comissão para quem estiver assistindo e quiser entrar em contato com a comissão? O 0800 282 7060. Eu acho que você consegue acessar bem rápido pelo site da Alerj, também você consegue esse acesso, e dizer que presencialmente. E qualquer dia desse você vai até esbarrar em algum local do bairro do Rio de Janeiro, na sua cidade, o ônibus da Defesa do Consumidor, que tem lá os atendentes, tem um advogado que acompanha. Eu acho que, e vim na Alerj, eu acho que passou na Alerj, na Praça 15, aqui pertinho, tem alguma dúvida, tem sempre alguém da Defesa do Consumidor para esclarecer e lutar pelo seu direito. Parabéns, deputado, parabéns, Solange, pelo belo trabalho desenvolvido na comissão e obrigada pela presença aqui no estúdio. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site www.tvalerj.tv. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.